Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje no Evangelho narra-se uma cena que podia ser uma cena típica de filmes de ação, policiais ou de guerra. Senhores, temos aqui uma situação, diz o chefe. Um briefing sobre a missão que é confiada à equipa especial de intervenção ou de resgate ou a uma unidade de operações especiais. A vossa missão é esta, os riscos são estes, as vossas armas e o vosso apoio serão estes. As armas de última geração, o apoio aéreo ou de outras unidades, as escutas, etc. De facto, Jesus começa por dizer aos apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Ok, esta é a missão, terão pensado os apóstolos. E o que é que levamos connosco? Aqui é que a coisa se torna séria, porque eles hão de levar, pura e simplesmente, nada, para além da roupa posta. Jesus responde-lhes: Não adquirais ouro, prata ou cobre para guardardes nas vossas bolsas, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ok. Então, nós vamos em nome de alguém que ninguém conhece, um tal Jesus de Nazaré, anunciar uma coisa que para eles vai ser chocante, que ele é o Messias, e é suposto fazermos milagres, que nós não sabemos fazer, e vamos completamente ao Deus dará, nunca melhor dito, ou seja, dependentes da boa vontade de alguém que nos dê lugar onde ficar e comida. Está bonito, está? Qual é a tua lógica em tudo isto, Jesus? Perguntamos agora, neste tempo de diálogo contigo, ao refletirmos sobre estas tuas palavras. Eu penso que somos capazes, tu e eu, de intuir de alguma forma. A lógica de Jesus, ao dar estas instruções aos apóstolos para a sua missão especial, é de prescindirem por completo de seguranças humanas, dinheiro, roupa, projetos de onde ficar, planos de emergência, equipas de resgate, e confiarem apenas e só em Deus, em Ti, Senhor, que os escolheste para aquela missão e te darás as graças para a levar a cabo do modo que Tu desejas, com os critérios de eficácia que tu tens, não propriamente os deles. Em alguns casos a coisa correrá bem aparentemente, haverá quem os receba e entenda, noutros correrá aparentemente mal. Isso não acontecerá e eles terão de ir pregar para outra freguesia. O próprio Jesus anuncia isto, dizendo: Ao entrardes nessa aldeia, se for digna, deixa a vossa paz sobre ela, mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saí dessa casa ou dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Aos apóstolos, Jesus só pede que partam totalmente confiados nele. O resto deixem comigo, poderia Jesus ter dito. Eu imagino que os apóstolos terão ganho coragem, terão partido com entusiasmo, mas que em muitas ocasiões terão sentido que estavam a arriscar completamente a sua vida, ou pelo menos o seu prestígio e o seu conforto. Não saberiam onde iriam dormir, o que iriam comer, se os iriam maltratar. À entrada de uma aldeia podem ter pensado: esta terra tem fama de ser pouco religiosa ou de ser violenta com os estrangeiros. Até aconteceu uma vez que fizeram isto ou aquilo a pregadores que apareceram de fora. Mas respiraram fundo, disseram entre si: vamos em frente, e afinal tudo correu bem. Noutra missão que Jesus dará a 72 discípulos, sabemos que foi assim. Eles voltaram contentes para junto de Jesus e satisfeitos por até os demónios se lhes submeterem em nome dele.
e Jesus confirmou-lhes que assim tinha sido. Nesses momentos, eles atuaram confiados e Jesus deu eficácia aos seus esforços. Isto faz-me lembrar o que dizia o realizador da série The Chosen há uns dias. Ele tem sentido em muitos momentos da realização desta série sobre a vida de Jesus e dos seus discípulos que há obstáculos que escapam completamente à sua capacidade, não está ao seu alcance superá-los. Como quando filmaram há uns meses o último episódio divulgado na semana passada, o 7º episódio da 2ª temporada. Tinham um dia para filmar várias cenas junto a um lago, mas aconteceu que durante várias horas o lago estava totalmente coberto por um nevoeiro. Esperaram e não havia meio de o nevoeiro levantar e a previsão era de que iria ficar mais uns dias. E ele, o realizador, Dallas Jenkins, ia dando voltas à cabeça sobre como refazer o plano do episódio e da série, porque alguns atores iriam embora para longe no dia seguinte, um deles para a Austrália. E escreveu à mulher, dizendo que o plano ia por água abaixo. Decidem sair do lago, carregar as coisas nos carros, e quando estão a arrancar, eis que o sol aparece e o nevoeiro começa a desaparecer. Voltam à pressa e, num tempo recorde, gravam à primeira as 3 cenas que deveriam ter feito em 10 horas de trabalho. Ele escreve então à mulher que tinha sido mais um Red Sea Moment, um momento mar vermelho. Era o nome que a mulher dava às situações em que tudo parece estar bloqueado ou perdido, sem esperança humana, como o povo de Israel em fuga dos egípcios, que chega junto ao Mar Vermelho e não tem maneira de fugir dos egípcios, a não ser lançar-se ao mar, e eis que Deus abre as águas, desbloqueia a situação. Talvez já tu e eu tenhamos tido destes momentos Mar Vermelho. Sentimos, como dizia São José Maria, que perante uma situação que nos parecia impossível de superar, Deus acabou por resolver as coisas antes, mais e melhor do que nós pensávamos, quando tudo nos parecia sem solução. Confiámos em Deus e não deixámos, por exemplo, de ir à missa, ou de dar aquela catequese, ou de fazer o voluntariado, ou dar aquela ajuda importante em casa, e o exame do dia seguinte não correu mal, antes pelo contrário. Demos uma esmola generosa do nosso dinheiro, que talvez tivéssemos poupado para uma viagem, e acabámos por receber um donativo inesperado de uma avó, ou de uma tia, ou de uma amiga da mãe, que nos permitiu, afinal, fazer aquela viagem. Ou um casal receava ter mais um filho pelos apertos económicos e afinal confiaram em Deus e nunca veio a faltar nada de importante para todos. Ou se calhar um advogado, ou um médico, ou um ator, ou um jornalista recusaram-se perante o chefe a fazer algo que ia contra a sua consciência, arriscando a promoção ou a carreira e não ficaram prejudicados. A carta aos Hebreus, um dos escritos do Novo Testamento, enumera vários destes momentos mar vermelho. Diz, pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé estabeleceu-se como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, pois esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Pela fé, também Sara, apesar da sua avançada idade, recebeu a possibilidade de conceber, porque considerou fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso, de um só homem, e já marcado pela morte, nasceu uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da beira-mar. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque e estava preparado para oferecer o seu único filho, ele que tinha recebido as promessas e a quem tinha sido dito, por meio de Isaque será assegurada a tua descendência. De facto, ele pensava que Deus tem até poder para ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, recuperou o seu próprio filho. Pela fé, Moisés, já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar por breve tempo o gozo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, pois tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, deixou o Egito sem temer a ira do rei, mantendo-se firme como se contemplasse o invencível. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, ao passo que os egípcios foram engolidos quando tentavam passar.
Que mais direi? Faltar-me ao tempo, se quisesse falar acerca de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, David e Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, recuperaram a força, tornaram-se fortes na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Senhor, que eu tenha também esta fé e esta confiança em Ti nos momentos mar vermelho da minha vida, quando, para cumprir a Tua vontade, isso que eu intuo no meu interior, que Tu me pedes, que me fazes ver na oração, que eu me lance para a frente confiado na Tua palavra e sei que Tu não me deixarás. Nem sempre terei aquele êxito que eu estou à espera. Pode ser que Tu queiras fazer as coisas de outra maneira, que não seja imediata a solução daquela dificuldade humana, porque Tu tens algum outro projeto, se calhar, que eu persevere numa situação difícil, que eu cresça na virtude, especialmente nessa confiança em Ti, que é a que me levará, no meio das dificuldades deste mundo, até ao Seu. Assim foi Nossa Senhora que confiou que conceberia um filho por iniciativa de Deus. A sua resposta foi: faça-se, cumpra-se, eis aqui a serva do Senhor. Ajuda-me também, minha mãe, a ter esta confiança na palavra do Senhor e a lançar-me a tudo aquilo que Ele me pedir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.